Pensamentos diários. Simples, mas profundas frases de reflexões diárias. Desde o canal A Voz da Sã Doutrina para o Mundo, pregando a Santa Palavra de Deus. A mensagem de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 5 e o verso 8. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração. Nós somos puros de coração? Há alguma pureza em nosso coração? Muitas vezes, quando nós aceitamos o Evangelho, nós aceitamos a Jesus Cristo, aceitamos a Santa Palavra de Deus na nossa vida e passamos pelo novo nascimento, temos um encontro com Cristo, uma experiência com Ele e passamos a amar a santidade, a Palavra de Deus, a sua santa doutrina e aborrecer o mundo. Nós achamos que porque, somos crente, porque nós descemos as águas batismais e porque fazemos a obra de Deus, nós somos puros e somos limpos de coração. Mas na verdade eu acho que não é isso que a palavra está nos ensinando. Primeiramente, ao ocorrer de todos as bem-aventuranças que até aqui nós vemos citando, nós podemos ver que dessas qualidades que Jesus vem dizendo bem-aventurado, não há nenhuma dessas qualidades em nós. E vamos entendendo que no final de cada bem-aventurança nós só podemos ser e estar dentro dessas bem-aventuranças por meio de Jesus Cristo. No entanto, quando olhamos para nós mesmos, não há nada, nem sequer um ponto de todos esses que Jesus citou, os quais seria bem-aventurado se teriam. Mas o que é ter um coração puro? Um coração puro é aquele coração na qual é puro, na qual é totalmente limpo, na qual é totalmente livre de qualquer impureza, isto é, a questão do pecado. Ainda que nossas almas fossem libertas da escravidão do pecado por Jesus Cristo, pelo seu derramamento de sangue, o nosso corpo somente será liberto na ressurreição dos mortos e no dia do arrebatamento. Isto é porque ele recebeu já a sentença de Deus, dizendo: do pó fostes formado, ao pó voltarás. E por que esta sentença? Isto é por causa do nosso pecado, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Cristo, o dom de Deus é a salvação, isto é, Jesus Cristo. Jesus vem para salvar a nossa alma, e a nossa alma salva. Por causa da salvação dela, o nosso corpo tem a promessa de também ser redimido do jugo da morte, e isto é, na ressurreição dos mortos, quando ele se levantar incorruptível, sem pecado, sem mancha nenhuma, e também aqueles irmãos que estiverem vivos até lá, que participarem do arrebatamento, quando seus corpos mortais, pecaminosos, serão livres do jugo, da corrupção, do pecado, e serão transformados em um corpo de glória semelhante ao de Jesus, como nos diz a palavra de Deus. A questão é: há um puro coração em nós? Um coração totalmente limpo e puro de qualquer maldade? Na verdade, não há. Porque quando nós temos bons sentimentos a respeito de Deus e de nossos próximos, muitas vezes em diversas questões, nosso coração, que também tem pensamentos,
ele não só faz, mas ele também maquina pensamentos pecaminosos e contrários da palavra de Deus, pensamentos de maldade, pensamentos de morte, pensamentos de pecado, e muitas vezes não só pensa, senão que também são colocados por obras esses pensamentos. Então, há um coração puro? Se em nós não há um coração puro, como nós podemos ter então um coração puro diante de Deus? Então, por meio de Jesus Cristo, e ele venceu o Calvário, também o nosso coração diante de Deus pode se tornar um coração puro. O sacrifício dele em todas as nossas imperfeições diante de Deus constantemente, por causa desse sangue, ele está nos apresentando diante de Deus como perfeitos e como também um coração limpo. Todas as qualidades da bem-aventurança e qualidades que possam existir na nossa vida somente estão ali por causa de Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse bem-aventurados puros de coração, em outras palavras, ele estava dizendo: bem-aventurados aqueles que me tiver em toda a sua vida, eu dominarei ele, controlarei ele, eu estiver em toda a sua vida. Pois os homens de coração puro são aqueles que foram transformados por Jesus Cristo e que Jesus constantemente está intercedendo por eles diante de Deus, apresentando então o seu coração no lugar do nosso. Como no nosso coração não há maldade nenhuma, ao Jesus ser o nosso advogado, o nosso representante diante de Deus, e é aquele que se entregou por nós e ocupou o nosso lugar no Calvário, ele diante de nós, ele não apresenta o nosso coração, mas apresenta o seu próprio coração, que sim é puro, limpo diante de Deus, no lugar nosso, pois ele tem esse direito e ele ganhou esse direito ao morrer por nós na cruz do Calvário. E todas as qualidades perfeitas e eternas que nós precisávamos para estar com Deus, que em nós não há por causa da queda do pecado, quando ele se entregou no Calvário, ele colocou cada uma das suas qualidades, cada um dos seus atributos, colocou por nós, e ele tem esse direito de, na hora de nos apresentar a Deus, que não sejam as nossas obras, que não sejam as nossas qualidades, mas sim ele apresentará as suas próprias qualidades. E é por isso que nós não somos salvos por obras, é por isso que nós não nos podemos gloriar de nenhuma obra que nós façamos de bem, ainda que seja respaldada por a palavra de Deus, porque nossas próprias obras diante de Deus são trapo de imundície, e somente o único que é puro, o único que é perfeito, o único que tem perfeição e pureza eterna para interceder por nós é Jesus Cristo. Ele tem esse direito. Bem-aventurado então você que confia no Senhor e que confia em que Jesus, somente Ele pode interceder por você, e que você não há nenhuma qualidade nenhuma que possa lhe apresentar a Deus como um coração puro, mas confia que Ele pode apresentar o seu coração no seu lugar, assim como cada um dos seus erros, Ele apresenta a sua vida perfeita diante de Deus por você, isto é, para que você seja apresentado perfeito por causa dele. Mas não quer dizer que ele não vai deixar de tratar com você. Ele continuará lhe apresentando as suas impurezas, isto é, para que você possa ser cada dia moldado à imagem de Jesus Cristo, até como disse Paulo, nós chegar à estatura de varão perfeito, isto é, no glorioso dia da ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Até lá, Jesus continuará tratando conosco dia após dia, noite após noite, segundo tras segundo, até nós chegarmos à estatura do varão perfeito. Bem-aventurado você que não confia em você mesmo, que não olha se você é uma boa pessoa ou não, porque você é uma má pessoa. Ainda que tenha algumas qualidades boas, suas qualidades não são boas porque elas não permanecem. Seu coração não é bom porque ela não permanece na bondade. Mas aqui, mas lá, ele vai falhar. Então, quando falhar, já nenhuma das tuas coisas boas virão à memória. Bem-aventurado você que ainda falhando, Deus te tem como perfeito por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E é somente nisso que nós temos que confiar e olhar e ter a nossa profunda esperança nele. Bem-aventurado os puros de coração,
porque eles verão a Deus. Bem-aventurado você, eu, nós, que não confiamos no nosso coração, mas confiamos naquilo que Jesus fez, que Ele apresenta cada um dos atributos dele que a nós nos falta, para então nós estarmos dentro dessas bem-aventuranças. Deus abençoe. Este foi Pensamentos Diários, profundos, simples, mas profundos pensamentos, frases de devoções, diárias. Desde o canal A Voz da Sã Doutrina para o Mundo, pregando a Santa Palavra de Deus.